Vida conjugal. As tragédias da vida conjugal costumam povoar a senda comum. Explicando o desequilíbrio, invoca-se a incompatibilidade dos temperamentos, os desencantos da vida íntima ou as excessivas aflições domésticas. O marido disputa companhias novas ou entretenimentos prejudiciais, ao passo que, em muitos casos, abre-se a mente feminina ao império das tentações, entrando em falso rumo. Semelhante situação, porém, será sempre estranhável nos lares formados sobre as escolas da fé, nos círculos do cristianismo. Os cônjuges com Cristo acolhem, acima de tudo, as doces exortações da fraternidade. É possível que os sonhos, muita vez, se desfaçam ao toque de provas salvadoras, dentro dos ninhos afetivos construídos na árvore da fantasia. Muitos homens e mulheres exigem, por tempo vasto, flores celestes sobre espinhos terrenos, reclamando dos outros atitudes e diretrizes que eles são, por enquanto, incapazes de adotar, e o matrimônio se lhes converte em instituição detestável. O cristão, contudo, não pode ignorar a transitoriedade das experiências humanas. Com Jesus, é impossível destruir os divinos fundamentos da amizade real. Busque ao lado útil e santo da tarefa, e que a esperança seja a lâmpada acesa no caminho. Tua esposa mantém-se em nível inferior à tua expectativa. Lembra-te de que ela é mãe de teus filhos e serva de tuas necessidades. Teu esposo é ignorante e cruel? Não ouvides que ele é o companheiro que Deus te concedeu. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Paulo, Efésios, capítulo 5, versículo 33. Livro Vinha de Luz, editora FEB, capítulo 137. Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Nós sabemos que nós reencarnamos por conta de uma união entre dois seres, uma união conjugal. E alguém aceitou ser nossa mãe. E alguém nos alimentou, alguém cuidou de nós na primeira infância, de tal maneira que nós sobrevivemos. Do contrário, teríamos desencarnado. Nós não seríamos capazes, na primeira infância, de sobrevivermos sozinhos. Não. Precisamos dos cuidados muito especiais de alguém. E isso é extraordinário, porque por conta desse amor fraternal, desse amor maternal, desse amor paternal, é que nós estamos aqui hoje. Alguém cuidou de nós. Primeiro ponto. Segundo ponto, interessante, observarmos
que nós todos necessitamos de afeto, necessitamos de carinho, necessitamos de uma presença amiga, de alguém que seja nossa companheira ou alguém que seja o nosso companheiro. E isso, essa convivência fraterna, alimenta o espírito. Nós somos espíritos e o alimento do espírito é o amor. Fora do corpo de carne, nós não precisamos de proteínas, de carboidratos, desses elementos químicos que sustentam o corpo material. Não, fora do corpo de carne, o alimento das almas é o amor. Vejamos como a humanidade ainda está desnutrida e anêmica no que tange a questão fraterna, a questão do amor. Ao desencarnar, imaginemos como que estaremos depauperados, como estaremos enfraquecidos, como estaremos anêmicos, se não trabalharmos agora as questões da fraternidade, do amor e da convivência. Mas é bom que destaquemos que a convivência conjugal quase sempre é também uma provação. Não é só alegrias e sonhos, é também provação. Diz Emmanuel, as tragédias da vida conjugal costumam povoar a senda comum. Explicando o desequilíbrio, invoca-se a incompatibilidade dos temperamentos, os desencantos da vida íntima ou as excessivas aflições domésticas. Então é importante a gente imaginar o nosso comportamento mental na convivência com o próximo. Nós temos um nível de exigência muito grande com o próximo, com o nosso cônjuge, aí conosco mesmo. Nós temos que ter um nível de exigência o maior possível conosco mesmo. Porque se nós ficarmos num padrão de tolerância, de paciência, de compreensão, de legítima fraternidade e de amor, o relacionamento tende a equilibrar-se. E é importante entender, como cristãos espíritas, é melhor amar que ser amado. Mas quase sempre nós queremos, primeiramente, o amor de alguém, sem a preocupação de amar a esse alguém, porque o nosso amor ainda é eivado de egoísmo, de orgulho, de paixão temporária, de satisfação da própria carne ou das emoções. Então é preciso que haja esse amor maior, além da paixão, além da carne, porque são duas almas, são dois espíritos que trocam sensações, emoções, alegria, tristeza, prazer e grandes responsabilidades, inclusive na administração do tempo de convivência com filhos, com a parentela consanguínea. Então, uma responsabilidade imensa conviver com alguém, porque nós passamos, de certa forma, quando nós cativamos alguém, nós passamos a ser responsável por aquele alguém. Nós precisamos entender isso, que quando nós cativamos alguém, nós criamos uma responsabilidade, um vínculo de responsabilidade muito grande. E, de certo modo, nós seremos responsabilizados até fora do corpo de carne pelo que possa acontecer com aquele alguém. Por quê? Porque criamos expectativas, criamos sonhos, criamos fantasias, criamos ilusões. Mas e a realidade dos fatos? E o amor? Então, nós, espíritas cristãos, temos que começar cada vez mais a trabalhar o amar o próximo, mas sem esperar ser amado. Difícil na questão conjugal,
porque nós queremos a reciprocidade do nosso amor, do nosso afeto. Ora, mas a proporção que nós vamos cristianizando a própria consciência, começamos a entender que é melhor amar que ser amado. É maior amar que ser amado. Não é que é só melhor, é maior. Nós ficamos numa condição maior, numa condição espiritualmente falando, superior. Não no sentido de humilhar o próximo, não é isso. De nos sentirmos melhores, não. Maiores no sentido da responsabilidade. Porque nós já sabemos que somos espíritos, que não há morte. Também não adianta querer morrer em havendo uma separação, porque nós sabemos que não há morte. Até seria uma irresponsabilidade nossa com relação à própria pessoa e o nosso próprio amor por aquela pessoa. Porque criaríamos uma tragédia de culpa irreparável ao longo de séculos. Então é preciso que prossigamos convivendo e buscando harmonizar o que possa sair do controle de uma das partes. Nós, como espíritas cristãos, precisamos priorizar o amor. E o bem-estar do próximo não é o nosso bem-estar, porque egoisticamente nós queremos o nosso bem-estar. Temos que pensar no bem-estar da outra pessoa. Ora, se trabalharmos esse amor nesse sentido maior, a tendência é alcançarmos o equilíbrio. Então, muito importante a busca do equilíbrio na convivência conjugal. É fácil? Não é fácil. É muito difícil, porque são muitas as tentações, as perturbações da vaidade, do orgulho ferido, e quase sempre não prevalece a humildade, porque nós ainda não temos essa virtude, mas temos que trabalhar a virtude da humildade, exatamente para construirmos a harmonia, o equilíbrio na convivência. Em tal situação conjugal, é complicada, porque prevalece muito egoísmo. Nós queremos muito que a outra pessoa nos ame, que a outra pessoa nos compreenda. Ora, então nós temos que fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fizesse. Ensina Jesus. Então o cristão tem que pensar segundo o que o Cristo ensina, e não segundo os seus desejos pessoais, particulares, né? Então é complicado. Nós precisamos, e aliás, nós não temos mais como fugir disso. Nós já sabemos disso e nós já temos essa consciência espírita. Querendo ou não, nós já temos essas instruções. Agora, nos cabe buscar, de fato, tais recursos de harmonia.